Então, pessoal, na aula passada a gente começou, na verdade a gente continuou falando sobre lei de Ohm, falou de topologia de circuitos, Lembrando que a famosa lei de Ohm é V igual a RI, ou I igual a V sobre R, Na aula passada a gente falou mais, não da lei de Ohm, e sim da parte de topologia de circuitos. A gente definiu o que era nó, A gente definiu o que era ramo, e a gente definiu o que eram os laços, tá? Então a gente viu alguns exemplos para determinar o número de nós, de ramos e laços de um circuito, Laços independentes, pelo teorema fundamental da topologia, que é esse aqui, Número de ramos é igual ao número de laços, mais número de nós menos 1. E a gente fez alguns exemplos, tá? E a gente viu, Deixa eu voltar aqui. A gente viu uma coisa interessante que a gente tem que chamar a atenção só para vocês lembrarem, é que quando os elementos estão em série, eles compartilham o mesmo nó, certo? Se eles estão em paralelo, ou seja, o que é um elemento em série? Eles estão unidos por apenas um nó, certo? E eles têm a mesma corrente. O que é elemento em paralelo? Eles estão conectados a mesmos dois nós e eles têm a mesma tensão, tá? Isso é importante. A tensão quando você está paralelo e série, você tem a mesma corrente. A gente fez alguns exemplos, E eu falei, olha, deixa a lei a gente vai falar sobre a lei de Kirchhoff, vamos começar na aula seguinte, que é justamente a aula de hoje, tá? A lei de Ohm, sozinha não permite a gente analisar, fazer o cálculo que a gente chama de análise de circuitos, também é resolver o circuito, O que é resolver o circuito? É determinar as correntes e as tensões em todos os elementos do circuito, tá? Usando só lei de Ohm não dá. Lei de Ohm dá para você determinar a tensão ou a corrente num determinado elemento que é o resistor, tá? Então, para complementar a lei de Ohm, a gente vai falar das leis de Kirchhoff. São duas leis de Kirchhoff, Lei de Kirchhoff das correntes e lei de Kirchhoff das tensões, tá? É bem simples, Não é muito complicado. Apesar de que algumas vezes o uso da lei de Kirchhoff, é um pouco complicado, realmente, não há dúvida. Só usar a lei de Kirchhoff das correntes, lei de Kirchhoff das tensões e lei de Ohm para resolver um circuito, pode ser que o número de contas, de equações cresça muito. Então a gente usa técnicas de análise que são baseadas nas leis de Kirchhoff e na lei de Ohm, mas que facilitam na hora de você levantar o número de equações suficiente para resolver um circuito, tá? Então, uma das formas de escrever, de descrever a lei de Kirchhoff, é a seguinte: a lei de Kirchhoff das correntes diz que a soma algébrica das correntes que entram em um nó, e aí tem uma coisa importantíssima, ou um limite fechado. Na maioria das vezes, você usa soma das correntes em um nó. Mas tem problemas que, se você usar soma das correntes em um nó, você fica meio que perdido. E aí fica muito mais simples, você usar soma das correntes num percurso, num limite fechado, tá? Então, por exemplo, soma das correntes de um nó é essa figurinha aqui de cima, Aqui tem um nó. Ele fala soma das correntes, soma algébrica. Normalmente ele fala, corrente que chega é positiva e corrente que sai é negativa. Mas se ele tivesse usado um outro padrão, corrente que sai é positiva e corrente que chega é negativa, dava no mesmo. O que você não pode fazer, é usar o mesmo valor se está chegando e está saindo, certo? Ok? Outra maneira de você escrever, que é a soma algébrica igual a zero, você pode falar num nó ou no circuito, num limite fechado. Limite fechado é aqui embaixo o exemplo, Tá? Você coloca aqui uma coisa fechada, uma região fechada, tem que ser fechada, tá? E aí você pode dizer que soma das correntes algébrica nessa região também é nula.
Uma das maneiras de você falar, outra forma de você enunciar a lei de Kirchhoff das correntes, né, que eu acho até um pouco mais simples, é mais fácil de entender, é falar o seguinte, ó, corrente que chega igual a corrente que sai. Né? Então, soma das correntes que chegam é igual a soma das correntes que saem. Tá? É outra maneira. Porque é a mesma coisa que isso aqui, né? Se aqui você vai usar positivo para a corrente que está chegando e negativo para a corrente que está saindo, né? Quando você fizer isso igual a zero, passa para o outro lado, é a mesma coisa. Soma das correntes que chegam igual a soma das correntes que saem. Tá? É outra forma de escrever. Tá? Ó, uma forma alternativa é falar que a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Ok? Entram e saem. Tá? Ou você pode usar, como eu falei, somatório algébrico. Tá? Qual é a outra lei? Caramba, a gente já como eu falei, né? Vou terminar o curso de circuitos 1 agora, hein? Já falei da lei de Ohm, já falei da lei de Kirchhoff das correntes, agora vou terminar o curso de circuitos, a teoria. Né? Vou falar do lei de Kirchhoff das tensões, né? É o que está faltando. Então, o que é a lei de Kirchhoff das tensões? Ela diz o seguinte, ó, que para uma determinada que a soma das tensões, a soma algébrica das tensões, de todas em torno de um caminho fechado, que ele também chama de laço, certo? Laço, tá ok? Notem que depois a gente vai ver que o caminho é melhor falar, porque o laço normalmente o pessoal pensa em ramo, a gente já viu isso, né? E às vezes você vai usar tensão, mesmo não tendo o elemento ali, né? Na verdade o elemento está do outro lado. Mas vamos lá, soma das algébricas de todas as tensões em torno de um laço é zero. E aí, pessoal, você tem que, se a soma algébrica, você tem que colocar sinal, certo? Você tem que colocar sinal. Muitas vezes o sinal já está colocado. Por exemplo, ó, aqui nesse problema, olha aqui, nesse problema, o sinal já está colocado aqui nas fontes. Ó. E, por um acaso, apenas por um acaso, o sinal já está colocado também nesses resistores e nesse elemento aqui que ele não diz se é um resistor, se é um capacitor, se é um indutor, é um elemento qualquer, certo? Ele já colocou os sinais aqui das tensões. Como é que você coloca esses sinais? Se você tem resistores, você pode primeiro colocar umas correntes que passam no resistor. E aí o que acontece? A gente sabe o seguinte, se você tem um resistor assim, R, né, e você tem uma corrente que está passando por ele de A para B, certo? Onde, supondo que a corrente está no sentido correto, né? Quem tem maior potencial, A ou B? Quem é mais e quem é menos aqui? Vou lembrar vocês, ó. Vou voltar lá atrás. No desenho aqui. No desenho de quem? Esse daqui, ó. Tá aqui, ó. Do resistor aqui. Quem é mais, quem é menos? Né? O resistor, ele dissipa potência, né? A potência é positiva nele, não é isso? Então tem que entrar pelo terminal positivo. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Volta lá. Volta aqui, ó. Aqui é positivo. E aqui é negativo. Essa tensão aqui, você pode chamar essa tensão que está nesse ponto aqui de VA. Essa tensão aqui, você pode chamar de VB. Certo? É a tensão no ponto B em relação a uma referência qualquer. Né? A tensão no ponto A é a tensão no ponto A em relação a uma referência qualquer. Normalmente essa referência é zero, certo? É um nível de tensão zero. Então, por exemplo, a diferença de tensão entre A e B aqui, a gente chama de VAB. Isso aqui é o quê? É VA menos VB. E ela vale quanto? Pela lei de Ohm. Nesse exemplo aqui, chamar isso aqui de I. Vale quanto? R vezes
certo? Positiva. Positiva por quê? Porque VA é maior do que VB, certo? VBA, olha só, se fosse VBA, definição de VAB, sempre VA menos VB. VBA, VB menos VA. VBA é positivo ou negativo? Negativo. Por quê? Porque o B está num potencial menor do que o A. E por que isso está acontecendo? Porque o sentido da corrente está mostrado ali, certo? O sentido da corrente está colocado ali. Eu estou dizendo para vocês que está correto, tá? Mas se tivesse errado, vocês iam encontrar era que o VA era menor do que o VB. E aí você teria que inverter. O valor da corrente seria negativo. Ok? Está dando para entender isso? Ok? Tá? Quem é então, Pepe? O VBA eu entendi que é VB menos VA. Entendi que VAB é VA menos VB. Quem é VA? O pessoal não fala, mas VA na verdade seria o seguinte: VA menos V0, que seria o V de referência. Só que essa referência, num circuito elétrico, normalmente é 0 volts. Então, por isso que é VA só, né? Porque o VB não existe, tá? Mas ninguém fala VA0 ou VA terra, porque normalmente o potencial zero é o que a gente chama de terra do circuito. A gente usa para colocar como uma referência, tá? Notem, o circuito pode ser analisado com uma referência diferente do terra, tá? Vai funcionar da mesma forma, não tem problema. Você pode, por exemplo, quando você analisa o circuito, né, as tensões e as correntes, né, elas estão em cima de você analisa tudo em relação a um potencial aqui que seria nulo, né? Aqui, ó, o valor aqui do eixo Y, né, é 0. Porém, você tem a mesma análise se isso aqui fosse, por exemplo, um eixo deslocado. Em vez de ser 0, ser 10 aqui ser 0. Não teria problema nenhum. E vai dar tudo certo também, tá? Você está, na verdade, trabalhando o que a gente chama de um nível DC. Você só aumentou a tensão em tudo, tá? O que é uma coisa que não faz sentido, né? Você coloca a tensão, está jogando fora ali, né, uma fonte. Você colocar a tensão DC para todo mundo, né? O circuito já está funcionando com a tensão menor, é melhor trabalhar com 0, tá? Uma das formas de escrever é essa. Somatório das tensões no laço, começa por um ponto, percorre todos os elementos do laço e volta para o ponto anterior, para o ponto inicial, certo? Esse somatório de tensões é igual a 0. Tem gente que chama que somatório das subidas de tensão é igual ao somatório das quedas de tensão, né? Nesse caso eu prefiro usar o padrão aqui menos mais. Vou explicar por quê, ó. O que a gente faz normalmente quando a gente vai fazer o somatório num laço é isso aqui, ó. Você pega um ponto onde você vai fazer o laço, onde você vai iniciar, certo? E começa a percorrer. Ele aqui, ó, estão vendo que ele colocou um sentido horário? Estão vendo que ele colocou um sentido horário aqui? Ó, tem um sentido horário aqui. E aí? E aí, ele vai, né, fazendo o somatório das tensões. Primeiro sinal que você vê é o sinal que você vai colocar. Qual é o primeiro sinal aqui? Qual é o primeiro elemento que temos aqui? É uma fonte. Qual é a tensão aqui? V1. Só que na hora do somatório, qual é o primeiro sinal que está aparecendo? Menos ou mais? Hein, pessoal? Vamos lá? Menos ou mais aqui? Menos. Então você bota menos V1. Certo? Continuando. Qual é a próxima tensão? V2. Certo? Ah, Bel, essa tensão V2 eu posso escrever que é a resistência vezes a corrente. Eu não estou perguntando agora isso. Vou escrever apenas V2. Qual é o primeiro sinal que aparece? É o mais ou o menos? É o mais, né? Você está indo sentido horário. Então é mais V2. Continua. O que vai acontecer agora? Mais V3. Certo? Continua. Menos V4. E depois, mais V5, igual a 0. Por que igual a 0? Porque eu parei, eu cheguei. Passei pelo V5, cheguei no ponto inicial. Ok? Entenderam isso? Vai percorrendo, primeiro sinal que aparece.
Por isso que é importante colocar todas as tensões mais menos para você poder usar. Coloca logo antes, né? Aqui, ó, o que aconteceu? Ele supôs, por exemplo, aqui, que tem uma corrente justamente nesse sentido, né? Que eu estou pegando no sentido anti-horário, uma só. Por que só tem uma corrente aqui? Porque todos esses elementos estão em série, certo? Estão em série, tá? Eu posso mostrar por absurdo que se eu coloco uma corrente, né, da esquerda para a direita no primeiro resistor, ou seja, em V2, eu coloco uma corrente assim, né? Por absurdo, eu vejo que a corrente é igual a menos a outra. Então, essa corrente, as duas não podem acontecer, né? Uma delas vai ser o valor negativo da outra. Por quê? Pela lei de Kirchhoff das correntes. Soma das correntes num nó. Isso aqui é um nó? Sim, é um nó. Concordam comigo? Isso aqui é um nó. Legal? Ah, mas é um nó que só tem 2 elementos chegando nele. Ok, sem problema. Certo? Isso aqui também é um nó. 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 Certo? Ok? Legal. Outra forma, como eu falei para vocês, é somatório das elevações, né? O cara vai de menos para mais, está elevando tensão, né? É igual ao somatório das quedas, quando vai de mais para menos, tá? Eu não gosto de usar muito essa, não. Eu prefiro realmente somatório algébrico, tá? Legal. E agora? Agora vamos começar a praticar. Quais são as leis que a gente vai usar agora? As 3 leis. Lei de Kirchhoff das correntes, lei de Kirchhoff das tensões e lei de Ohm, tá? Com essas, como eu falei para vocês, o primeiro semestre inteiro é isso, tá? A gente vai falar sobre teorema de Thevenin? Vai falar sobre teorema de Norton? Vai falar sobre teorema da máxima transferência de potência? Vai, importantíssimo. Vai falar de teorema da superposição, né? Tudo isso a gente vai falar, mas tudo isso é baseado nesses teoremas. Método de análise por tensão nos nós, ou análise nodal, ou método de tensão por correntes de malha, né? Ou análise por malhas ou laços. Vamos falar tudo isso. Porém, isso tudo é baseado nessas 3 leis, não há dúvida que é isso. Eu não vou falar nada de novo. A única coisa que a gente fala um pouquinho aqui diferente, que a gente, na verdade, já falou, é que a gente falou que potência é V vezes I. Que é a única coisa que a gente vai usar um pouquinho a mais dessas leis, né? Só falar que a potência é igual a V vezes I, né? Mas o resto todo do primeiro semestre. Ah, não, e capacitores e indutores? Concordo, capacitores e indutores a gente vai ter que falar um pouquinho mais. Vai ter que falar da lei que relaciona tensão e corrente num capacitor e da lei que relaciona tensão e corrente no indutor. Mas aí a gente fala isso um pouquinho mais para o final. É o final do semestre. Legal. Então, olha só, o que ele fala aqui? Ó, para o circuito, notem que ele fez de propósito. Ó, né? Ele fala isso aqui. Você vai usar a lei do jeito que ele fez aqui. Só que, o que acontece aqui? Ele fala, para o circuito da figura 2.21a, determina as tensões V1 e V2. Né? Eu vou fazer esse exercício aqui só para vocês verem, né, que não é nada demais. Tá? O que tem estranho aqui nesse exercício? É o seguinte, ele nem pediu para, ele não colocou corrente nenhuma aqui. Tem corrente aqui? Tem corrente aqui, certo? Tem uma corrente só. Por que só tem uma corrente? Está todo mundo dividindo o mesmo, né, os mesmos nós, sempre 2 nós, né? Então está todo mundo em sequência. Mas o que ele fez aqui? Ele colocou aqui mais, menos, e colocou aqui menos, mais. Ele não errou, não. Ele colocou menos, mais mesmo. Certo? Colocou menos, mais mesmo. E a gente vai usar a lei de Kirchhoff aqui. Certo? O que a gente vai fazer? Bom, a gente vai primeiro usar a lei de Kirchhoff das tensões aqui. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Ó, se a lei de Kirchhoff das tensões, eu vou começar aqui e vou percorrer no sentido horário, né, o meu circuito. Como é que a gente faria? Primeiro item lá, somatório igual a 0. É o quê? Menos 20 ou mais 20? Hein? Menos 20 ou mais 20? Menos 20, pessoal. Primeiro sinal é o negativo.
Eu comecei aqui embaixo. Estou andando para cá. Ó. Primeiro sinal que aparece, negativo. Então, menos 20. Continuo andando. Qual é o próximo sinal? Mais V1. Certo? Mais V1. Certo? Legal. Mais V1. Continua. Qual é o sinal que aparece? Menos V2. Ok? Menos V2. Continua. Voltou. Chegou aqui. Isso tem que ser igual a 0. Ok. Consegui uma equação. Que equação é essa? Essa equação diz que menos 20 mais V1 menos V2 vale 0. Perfeito. Quantas equações eu tenho? Uma. Quantas incógnitas eu tenho? 2. Então preciso de mais uma equação. Quais são as 3 leis que eu ensinei até agora? Lei de Ohm, lei de Kirchhoff das tensões e lei de Kirchhoff das correntes. Eu também falei que potência é igual a VI, mas não vou usar aqui, ele não está pedindo potência. Beleza. Ok, já usei a lei de Kirchhoff das tensões. Não dá para usar de novo, já usei. Certo? Ok, posso tentar usar a lei de Ohm. Tá? Só que a lei de Ohm, lei de Kirchhoff das correntes. Só que a lei de Kirchhoff das correntes vai me dizer o seguinte, que só tem uma corrente aqui. Só isso ela vai me dizer. Né? Por quê? Tem vários nós, eu uso aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho um laço, já usei a lei de Kirchhoff das tensões. Vou usar a lei de Kirchhoff das correntes aqui. Aí se tiver uma corrente aqui, eu vou descobrir que é a mesma corrente que está para cá. Concordam comigo? Vou usar aqui. Essa que já estava para cá, né? Ela vem para cá, né? E continua para cá. Não é isso? Continuo. Aí venho até aqui. Era que está para cá. Ou seja, não consigo nada. Só sei que é uma corrente I qualquer. Só sei que é uma corrente I qualquer. Concordam comigo? Legal. Então, lei de Kirchhoff das correntes não vai me adiantar em nada. Vou usar, então, lei de Ohm. Né? Como assim? Ó, eu sei que pela lei de Ohm, V1, que é a tensão em cima desse resistor de 2 ohms, certo? Vale quanto? Né? É a tensão aqui menos essa tensão aqui, que é o V1, certo? É o VA menos o VB. Digamos assim, se eu chamar isso aqui de A e chamar isso aqui de B, vai ser o VA menos VB. Ou seja, o VAB, a tensão em cima do resistor. Quanto é que vale? Vale a resistência, ok? Que vale quanto? 2, vezes quem? Vezes essa corrente aqui que eu vou chamar de I. Certo? Ok? Ela vale I. A corrente, então, que eu acabei de colocar no circuito é I. Agora, presta atenção. Agora, eu tenho V2. Só que se eu for aplicar a lei de Ohm aqui no V2, como ele colocou o mais aqui e o menos aqui, a minha corrente teria que ser essa aqui, ó. Concordam comigo? Obrigatoriamente. Para ter mais embaixo e tem menos em cima, e para usar a lei de Ohm, a minha corrente tem que estar no sentido do mais para o menos. Então, vou chamar isso aqui de I'. Tá? Certo? Vou chamar de I'. Ok. Essa é I'. Essa aqui é I. Se eu usar a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó B aqui, eu posso escrever que I' é igual a menos I. Não posso escrever isso? Como é que você escreveu isso? Escrevi usando a lei de Kirchhoff das correntes. Não é? A corrente I estava vindo para cá, a corrente I' está vindo para cá. Se essa corrente é I, e essa aqui é I', obviamente, essa corrente I' vale menos I. Entenderam? Por quê? Porque I mais I' são duas que chegam, tem que ser igual a 0. Ok? Ou somatório das correntes que chegam, a somatório das correntes que vai dar a mesma coisa. Ok? As duas chegam. Legal? Somatório das que chegam, I mais I' igual a 0. Então, I' igual a menos I. Certo? Ok. Agora, usando a lei de Ohm,
eu vou escrever o quê? Que V2, que é a tensão daqui para cá, daqui do C até o B, né? Que é o VC menos VB, vale quanto? Vale o valor da resistência, que é quanto? 3, certo? Vezes quem? Vezes a corrente I'. Tá dando para entender? Por quê? Porque a lei de Ohm diz isso. Do mais para o menos vale a resistência vezes a corrente que vai do mais para o menos. A corrente que vai do mais para o menos é I'. Mas I' vale quanto? Vale menos I. Então o V2 vale quanto? Menos 3I. É isso mesmo. Está todo mundo entendendo? Acompanhando? É um exemplo simples, porém importante. Beleza. Agora eu vou voltar lá em cima. Como assim? Eu vou pegar agora essa equação e vou substituir os valores de V1 e de V2. Como é que vai ficar então? Vai ficar menos 20 mais, quanto é que vale V1? 2I. Ok. Que mais? Mais menos V2. Menos V2, que vale quanto? Quanto é que vale o V2? Menos 3I. Igual a 0. Legal. E agora? E agora fica menos 20, ou, deixa eu riscar aqui, 2I mais 3I, menos com menos dá mais, igual a 20. 5I igual a 20, I igual a 4 amperes. Certo? Ele não perguntou quanto é que era I, ele perguntou quanto é que era V1. V1 é 2I. Não é isso? Então, V1 vai valer quanto? V1 igual a 8 volts. E V2? V2 é igual a menos 3I. Ou seja, V2 igual a menos quanto? 12 volts. Certo? Ah, mas por que o V2 deu negativo? Na verdade, ele deu negativo porque o cara indicou na figura o V2 de maneira incorreta, digamos assim. Certo? Por isso deu negativo. Se ele coloca menos mais, e deveria ser mais menos, esse menos mais tem que ter um valor. Esse valor do V2 tem que ser negativo. Lembra que eu falei que as equações forçam você a acertar? Acabou de ver isso aqui. Legal? Oi. Se tivesse mais menos, quando você fizesse a conta toda, a equação não seria menos 20 mais V1 menos V2. Seria menos 20 mais V1 mais V2 e daria certo. Certo? Quando ele coloca aquele menos ali, ele faz... Esse problema é feito para justamente mostrar para vocês que não tem problema. Você pode aplicar a lei de Kirchhoff. Cuidado! Se eu peço num problema para calcular o V2 do jeito que está ali, vocês têm que escrever V2 igual a menos 12 volts. Se vocês forem fazer uma medição no laboratório, vocês vão pegar a ponta vermelha do multímetro e colocar aqui no C, porque é onde eu falei que o V2 é positivo. Iam colocar a ponta preta no multímetro no B, que eu falei que é onde o V2 é negativo. E o multímetro ia escrever o que lá no multímetro? Menos 12. Certo? Se você invertesse, o que ia aparecer? Mais 12. Concordam comigo? Por quê? Porque VAB é igual a menos VBA. Ficou entendido? Se eu pedir V1 e V2, resposta, V1, 8 volts, V2, menos 12 volts. Certo? Legal? Foi pedido V1 e V2, não foi pedido V1 e V2 linha, ou I linha, coisas do gênero. Tá? Então, estou falando isso porque não é na minha prova, qualquer prova. Isso poderia ser um problema de uma prova. E a resposta, obviamente, se fosse uma múltipla escolha, ia ter lá, primeira alternativa, 8 volts e 12 volts. O cara, é isso. Está errado. Segunda alternativa, 8 volts e menos 12. Terceira, menos 8 e 12
menos 8 e menos 12, alguma coisa assim, né? Para confundir, virando todos os sinais, né? E aí, a resposta correta é 8 volts para V1 menos 12 volts para V2. Legal? Façam o V0 e o I do exemplo 2.23a. Notem que esse aqui já é bem mais interessante. Por quê? Porque esse aqui tem uma fonte, né, dependente, tá? Então você tem que saber quem é o V0 aqui e assim por diante. Bem mais legal, vai demorar mais um pouquinho, né? Vamos aí dar um minuto, né? Tô brincando. Vamos aí uns 5 minutinhos, dá para fazer tranquilo, ok? Oi. Desculpe, é aqui no 4? É 2V0. 2V0, tá longe aí, né? 2V0. E o V0 é a tensão que está em cima do resistor de 6 ohms ali embaixo. Você tem que saber quem é V0, tá? Ok? V0 é uma variável. Qual é? É a tensão no resistor, né, que está ali embaixo. O que esse circuito de cima, de baixo, tem de semelhante com o circuito de cima? É circuito, todos os elementos estão em série, tá? Todos os elementos estão em série.
Oi. Oi. Ih, rapaz, não sei, vou fazer agora. Não sei não, vamos lá. Vamos fazer agora. Deixa eu fazer isso aqui no... Tá, agora já acabou o meu espaço aqui. O problema das transparências é esse, né? Fica tudo sem espaço. Vou pegar e vou copiar esse circuito aqui, vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar e vamos selecionar então o nosso circuito aqui. Ok. Vou compartilhar com... É bom que ele já mandou aqui pro... Ih, rapaz. Não era o que eu queria. Deixa eu fazer de novo. Deixa eu pegar aqui o de circuitos. Opa, já está aqui. Tem espaço aqui em cima. Deixa eu voltar no PowerPoint. Compartilhar de novo. Deixa eu pegar. Agora vai dar certo. Compartilhar. Ok, agora ficou legal. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Será que ele apaga aqui? Não, ele não apaga. Tudo bem. Então, olha só. Vamos então analisar aqui esse circuito, né? Ele pediu o quê? Vamos ver o que ele pediu. Se eu voltar aqui. Ele pediu V0 e I. Então tem que estar indicado na figura. Primeira coisa que vocês olhem é olhar o que é pedido no problema, né? V0 e I. Né? Então, o V0 está aqui. E o I está aqui, ó. Certo? É ótimo ele ter colocado esse I aí. Por quê? Eu já posso colocar. Dá para fazer lei de Kirchhoff das tensões aqui? Dá não, né? Tem que. Porque lei de Kirchhoff das correntes aqui é o mesmo problema do anterior. Só tem uma corrente e a gente não consegue encontrar nenhuma equação, né? E a corrente única que tem nesse circuito é I. Todos os elementos têm a corrente I, né? Eu até posso usar a lei de Kirchhoff das tensões aqui, ó, nesse nó aqui. Por quê? Porque como ele colocou o V0 assim, né? A gente sabe que a corrente, para colocar o V0 assim, a gente pode escrever o quê, ó? Agora é lei de Ohm, né? Vamos usar a lei de Ohm aqui. V0. Aliás, ele pede qual é o valor de V0, né? Quanto é que vale, ó? Como está mais menos dessa forma, tem que ter um I' aqui, vamos chamar de I'. Por que eu chamo de I'? Porque o I a gente já viu que é uma corrente no sentido horário, certo? Então esse I' não pode ser o mesmo I. Concorda? Quanto é que vale o I', na verdade? A gente já pode escrever aqui, ó. I' é igual a menos I. Por quê? Pois lei de Kirchhoff das correntes nesse nó aqui, concorda? Se eu usar a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó, o que está acontecendo aqui? Está descendo o I, né? Está chegando quem? Somatório das correntes que chegam. I I'. Igual a somatória das correntes que saem. Nenhuma. Certo? I igual a menos I'. Não sai nenhuma. Legal? Beleza. E agora? Agora eu posso escrever que V0 é igual a 6 vezes I'. Ou posso escrever também que vale 6 vezes menos I. Ou menos 6I. Ele me pediu o valor de V0. E se eu descobrir o valor de I, eu descubro o valor de V0. Certo? Né? O I eu não sei.
Bom, lei de Kirchhoff das tensões me diz o seguinte, ó. Bom, o I está aqui percorrendo o circuito no sentido anti-horário, né? Então eu sei que aqui vai ser mais e aqui vai ser menos, pela lei de Ohm, em cima do resistor de 4 ohms. Isso aqui eu posso chamar de V1. Pois vou usar o valor de V1 aqui. Mas como é que fica então? Vamos lá. Lei de Kirchhoff das tensões. Eu tenho que menos 12, começando aqui, ó. Menos 12, continua aí, vai falando para mim. Agora, mais V1. Não é mais V1? Por que mais? Porque eu peguei a corrente no sentido horário, certo? E está entrando no resistor, então é mais e menos. Certo? Mais V1. Mais 2 V0. Certo? Mais 2 V0. É o valor da fonte de tensão que está logo em seguida. Ah, mas ela é uma fonte dependente. Não interessa, ela vale 2 V0. Estou escrevendo. Continua. Mais ou menos 4 volts. Menos. Não é isso? Não está aparecendo menos ali? Continua. Menos V0. Não é menos V0? Está escrito ali. É menos V0. Posso igualar a zero agora? Terminou? Terminou. Posso. Bom, essa equação tem quantas incógnitas? Tem 2. V1 e V0. Ok? Aliás, a lá de cima também tem 2 incógnitas. A outra equação. V0 é igual a menos 6i. Eu não conheço nem V0, não conheço I. Preciso de mais uma equação. Eu tenho aqui 2 equações e tenho 3 incógnitas. Certo? Então, o que eu vou fazer? Preciso de mais uma equação. Qual é a equação que eu vou usar? Eu sei que V1 é igual a 4i. Certo? Essa é a equação que eu precisava. Né? Eu já usei lei de Kirchhoff das correntes. Eu já usei lei de Ohm. Eu já usei lei de Kirchhoff das tensões. Vou ter que usar lei de Ohm novamente. Já usei lei de Ohm, só que eu usei uma vez só. Eu usei em V0. Isso aqui é lei de Ohm. Ok? Eu já usei lei de Kirchhoff das tensões, das correntes, das tensões. E aí como é que fica então? Se eu usar isso aqui agora, aqui em cima, fica assim, ó, menos 12 mais 4i mais 2. Vou usar agora o seguinte, ó, vou usar esse valor aqui agora do V0, que é quanto? Menos 6i, né? Mais 2, que multiplica, menos 6i, menos 4, menos V0. Opa, menos V0 não. Menos 6i, igual a 0. Por que eu fiz isso? Porque aí eu consegui uma equação, mas com uma incógnita só. Substituir o V0 por menos 6i. E substituir o V1 por 4i. Vai ficar 4i menos 12i mais 6i, é isso? 4i menos 12i mais 6i é igual a 12 mais 4. Certo? 12 mais 4. E aí? E aí você tem que 10i menos 12i é igual a 16, ou seja, menos 2i é igual a 16, o que dá que i é igual a menos 8 ampere. Esse é um resultado que a gente obteve quando calculou o circuito. Ou seja, aquela corrente que estava
colocada no circuito, ela não é naquele sentido, na verdade. Ela é no sentido oposto. Não tem problema. Tá certo? Agora, considerando esse I que eu coloquei aqui, eu posso calcular o meu valor de quem? De V0. Ele vale quanto? Menos 6I. Mas quanto é que vale esse I aqui que eu calculei? Vale quanto? Menos 8. Então vale menos 6, que multiplica menos 8, que vale quanto? O valor de V ficou positivo em 48. Faz sentido isso? Faz. Porque olha só. Mas o V era menos 6I. Sim. Mas o I não deu positivo. O I deu negativo. Né? Se o I deu negativo, o I é para o outro lado. Concordam comigo? Então olha só, passa ele para o outro lado. Esse linha aqui, na verdade, vai ser um I. Concordam comigo? Esse linha aqui agora vai ser o I que estava, né? Que é o menos I. Concordam comigo? E aí o que vai acontecer? Vai ser 6, está no sentido correto, mais menos V0, vai ser 6 vezes o valor, que nesse caso vai ser 8. Dá o mesmo valor. Tem que dar, não tem que dar? Cuidado para você não inverter. É o que eu falo. Escolher um valor, faz o cálculo até o final. Se der o negativo, deixa negativo. Certo? E se o V0 depois der negativo, ele pediu, ele colocou daquela forma, vai dar negativo. Né? Se ele quisesse colocar positivo, ele, em vez de indicar mais, menos, ele teria indicado menos, mais. Acabou. Certo? Concorda comigo? Ok. Então já fizemos os dois exercícios. Vamos agora continuar. Vamos para fazer exemplos. E agora, complica mais um pouquinho. Por que complica mais um pouquinho? Né? Porque agora, notem, no primeiro exemplo, eu tinha todos os elementos em série. No segundo exemplo, eu tenho todos os elementos em série. No terceiro exemplo, eu tenho todos os elementos em paralelo. Em paralelo. Tá? Aqui não tem nenhum elemento em série. Porém, no último exemplo, eu tenho elementos em série e elementos em paralelo. Quem é que está em série aqui no último? Só para a gente relembrar. Quem é que está em série no último lá? A fonte e o resistor, certo? Quem é que está em paralelo? Os dois resistores, o de 3 e o de 6, certo? O de 3 e o de 6. Lá em cima, quem é que está em paralelo? Quer dizer, todo mundo, tá? As fontes de tensão, de corrente e o resistor. Ok? Vamos fazer, pessoal. Circuito elétrico tem que fazer, não tem que deixar o professor fazer, tem que fazer. Eu já vou aqui adiantando o nosso trabalho, fazendo o seguinte, ó. Deixa eu... Já vou voltar aqui, só um instantinho. Deixa eu só pegar aqui a nossa... Colocar mais uma página. Ok. Vou voltar nos exemplos, até fazer assim. Vamos lá pegar o primeiro exemplo. Ok. Mandei ele para cá. E vamos pegar o segundo exemplo agora. Selecionar. Ué? Cadê ele? Tá lá para cima? Ué? Eu não tinha dado ok? Acho que não, hein? Tá. Deixa eu voltar. Acho que eu não tinha dado ok no primeiro. Dado ok é ele aceitar a seleção, né? Só coloquei ele no lugar, mas não dei ok. Ué, bugou, né?
Eu acho que eu tenho que escrever alguma coisa. Vamos ver aqui. Não. Deixa eu ver se ele vai aceitar agora. Meio bugadinho, né? Ele devia guardar, né? É, bugadaço, né? Ele só deixa, ele apaga o que estava antes, né? Ele apagou o que estava antes, né? Engraçado. Vou selecionar os dois, fazer o quê, né? A gente tem como fazer, então vou fazer isso. Deixa eu apagar isso aqui. Nem precisava, ele apaga quando seleciona. Provavelmente algum bug do Android, meu, quando compartilha, alguma coisa assim. Vou pegar os dois. Agora não tem erro. O que ele pede aqui, só para saber? Se eu colocar aqui para a gente ver. V0 e I0 e as correntes e tensões. I1, I2 e I3, V1, V2 e V3. É V0 e I0 em cima e as correntes e tensões no outro. Aqui ele quer saber quem é V0 e I0. E aqui ele quer saber quem é I1, I2, I3, V1, V2, V3. Legal. Vamos fazer isso e a gente termina, né, todo o assunto do primeiro semestre. Tá ok? Se eu conseguir, eu faço na segunda-feira uma aula, coloco no YouTube com exemplos, tá? Com exercícios. Não vou prometer. Não vou prometer porque provavelmente vou chegar quebrado e já vou ter que trabalhar.
Eu estou usando aqui, só estou usando a do problema. É que normalmente quando você trabalha com corrente contínua, o pessoal às vezes usa maiúsculas, entendeu? Com corrente alternada, você coloca minúsculo. Mas tanto faz. Tá? Não tem problema nenhum. Até com corrente alternada, se você quiser usar minúsculo, não tem problema nenhum. Corrente alternada, você tem que tomar cuidado quando a gente vai usar uns fasores. Aí tem que usar uma coisa para representar o fasor. Né? Como é um número, no livro ele usa negrito, a gente... Lembra, a técnica é botar um tio em cima para a gente poder representar o negrito, que não dá para fazer isso toda hora, né? O negrito no papel dá muito trabalho. Tá ok? Então olha aqui, vamos lá. Vamos fazer o primeiro. Ó. Notem, ele pede duas coisas, V0 e 0. Então são duas incógnitas que eu não conheço. Vou levantar pelo menos duas equações. Né? Nesse caso aqui, ó, eu vou usar, tá bem fácil aqui de ver, no nó A, eu vou usar a lei de Kirchhoff das correntes. Somatório das correntes que chegam. Quais são as correntes que chegam? As correntes que chegam são 0,5 e 0 mais 3. São as duas correntes que chegam. Somatório das correntes que chegam, né? Estão chegando em A, igual a corrente que sai. A corrente que sai é I0. Certo? Daqui eu já consigo obter o valor de 0 direto, né? Dessa equação. Então posso escrever o quê? Que passar o I0 para o outro lado, I0 menos meio I0 é igual a 3. Então vai dar meio I0 é igual a 3. Então I0 é igual a 6. 6 amperes. Tá? Que mais? Bom, ele pede o V0 também. O V0 é bem simples, né? V0 eu vou fazer o quê? Eu vou usar a lei de Ohm. Ou seja, o V0 é igual a quem? 4 vezes o I0. Certo? Passando do mais para o menos, não tem que se preocupar com o sinal, está tudo certinho. Então o V0 vai ser o quê? 4 vezes 6 igual a
24 volts. Tá? E aí? E aí terminou. Só isso? Só isso. Bem simples, é claro. Né? O que mais agora? Agora eu vou fazer o outro problema. O outro problema, anotem quantas variáveis eu tenho. 6. E 1, e 2, e 3. V1, V2, V3. Certo? Eu preciso de quantas equações? 6 equações. Certo? Só que de cara, pela lei de Ohm, eu já posso escrever que V1 é igual a 8 e 1. Eu posso escrever que V2 é igual a 3 e 2. Eu posso escrever que V3 é igual a 6 e 3. Certo? Ou seja, 3 equações eu já consegui. Certo? 3 equações para encontrar as 6 incógnitas. Preciso de mais 3. Certo? Qual é a equação que você vai usar aqui? Você já usou lei de Ohm. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Vou usar lei de Kirchhoff das correntes no nó A. Aliás, é o único lugar que eu posso usar a lei de Kirchhoff das correntes para obter alguma informação. Como assim? Não, você pode usar também aqui nesse nó. Porque quantos nós eu tenho, pessoal, aqui nesse circuito? Eu tenho esse nó aqui, certo? Eu tenho esse nó aqui e eu tenho esse nó aqui. Legal? Esse nó aqui e o de baixo, esse nó e esse nó me dão basicamente a mesma equação. Concordam comigo da mesma equação? Porque o nó de cima me diz que I1 é igual a... E o nó de baixo me diz que I2 mais I3 é igual a I1. Vocês viram? E esse nó aqui me diz que I1 é igual a I1. Né? Concordam comigo que I1 é igual a I1, né? É uma corrente só. Legal? Não fala nada. Beleza, quantas equações eu já consegui? 4 equações. Certo? O que é que falta agora? Falta eu conseguir mais 2 equações. Mas dá para notar que eu tenho aí 2 laços. Não tem 2 laços? Aí 2 malhas, que a gente vai mais tarde chamar de malha. Né? Esse laço aqui, ó, que eu posso usar a lei de Kirchhoff das tensões, e esse aqui também, que eu posso usar a lei de Kirchhoff das tensões. Só que no laço do lado direito, eu posso usar já direto. Né? Do lado direito é mais fácil. Porque direto desse laço aqui, ó, eu já vejo que eles têm... Esse laço é muito simples, é só 2 elementos em paralelo. Então eu posso escrever aqui, daqui, ó, eu posso escrever que V2 é igual a V3. Certo? Cara, está quase acabando. Por que está quase acabando? Porque eu já encontrei quantas equações? 5. Só falta uma. E agora? Agora eu vou fazer lei de Kirchhoff. Eu podia fazer lei de Kirchhoff das tensões no laço 1 e no laço 2. Porém, não precisa. No laço 2, a lei de Kirchhoff das tensões, eu até posso fazer. Menos V2 mais V3 igual a 0. Ou seja, V2 igual a V3. Concordam comigo? Posso usar. É a mesma coisa. Ó. Menos V2 mais V3 igual a 0. No laço 1, né, em 1, o que vai acontecer? Menos 30 mais V1 mais V2 igual a 0. Certo? E agora? Agora, galera, eu vou usar as 6 equações e as 6 incógnitas para resolver o sistema. Tá? Obviamente, eu vou transformar o sistema de 6 por 6 para um sistema de quê? Quando eu pegar V1 igual a 8 e 1, V2 igual a 3 e 2 e V3 igual a 6 e 3, de cara eu já transformo o sistema 6 por 6 para um sistema 3 por 3. Concordam comigo? 3 por 3. Onde eu só tenho que calcular as
correntes. Legal? Então, eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou escrever aqui, ó, essa equação aqui eu vou escrever assim, ó, V1 mais V2 igual a 30. Essa equação de baixo aqui eu vou escrever como V2 igual a V3, né? E essa outra equação aqui eu vou usar, né? Então vou fazer o seguinte, ó. Primeira equação, vou até botar na outra cor agora. Primeira equação, I1 é igual a I2 mais I3. Segunda equação, quem é V2? V2 é 3 e 2. Quem é V3? V3 é 6 e 3. Então, 3 e 2 igual a 6 e 3. E a outra equação? Quem é V1? V1 é igual a 8 e 1. Quem é V2? V2 é igual a 3 e 2. Aí eu vou escrever o quê aqui? 8 e 1 mais 3 e 2 é igual a 30. Certo? E agora? Agora eu posso fazer também, usando substituição, né? E 2 igual a 2 e 3, e fazer um sistema 2 por 2, ridiculamente simples, né? Para a gente encontrar todo mundo. Ou se vocês quiserem, ó, já para treinar, né? É bom que eu vou treinar. Como assim? Eu vou colocar aqui e vou escrever assim, ó. I1 menos I2 menos I3 igual a 0. Vou escrever, isso aqui é 1, né? Aqui é 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3. 0 e 1, mais 3 e 2, menos 6 e 3, igual a 0. 8 e 1, mais 3 e 2, mais 0 e 3, igual a 30. Esse é o sistema 3x3. Só para treinar, treinar o quê? Ah, olha só. Esse cara, que é a calculadora que vocês gastaram lá uma fortuna, quanto é que é? 50, 100, sei lá. Né? 991, ou então vocês pegaram, se vierem com o celular aí, baixaram o aplicativo, né? O que ele tem aqui? Ele tem, deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu achar. Não é aqui. Olha só, ele tem, né, resolução de sistemas de equação, tá? Quem é? 1 menos 1 e 0, não é isso? 1 menos 1 e 0. Então aqui é 1, 1. Será que tem que ter... Olha o que ele está fazendo aqui. Ai, ai, que comédia. Tem que limpar isso aqui. Legal. 1. Onde é que é o Enter aqui? Igual. Muito bem. Era 1 menos 1 e 0, é isso? Era isso? 1 menos 1 e 0? Menos 1. Menos 1 e 0. Vamos ver o outro lado aqui. Menos 1 e 0. 0, 3 menos 6 e 0. 0, 3 menos 6 e 0.
0, 3, menos 6 e 0. Ah, burro. Burro. Não terminei. Né? Vocês entenderam? O professor é burro na hora de usar aqui o computador, né? Certo? Então, coloquem lá na calculadora, ele vai te dar os valores de quem? De x, de y e de z, ou seja, de I1, de I2 e de I3. Né? E aí você vai encontrar quem? O V1, o V2 e o V3. Então, V1 vai se fazer 8 e 1, V2 3 e 2 e V3 6 e 3. Tá? Obviamente esse problema aqui era muito mais simples fazendo na mão aqui o sistema, que dá um sistema 2x2 rapidinho. Porém, né, vai ter sistemas que vão ser mais complicados. Então por isso que eu coloquei lá a calculadora. Vocês viram que eles fazem, ela faz até 4x4, se eu não me engano, ó. Né? Eu acho que ela faz até 4x4. Ó. Tá vendo? Faz até 4x4. Muito legal. E qual é o bacana aqui? É que se você colocar isso aqui como sendo complexo, qualquer coisa assim, ele aceita o cálculo do complexo. No caso da calculadora do computador, né? Desculpe, do smartphone, né? Na calculadora em si não aceita. Uma pena. Vai facilitar muito você ter esse programinha aqui. Acho que é... Eu não tenho internet aqui. Eu depois compartilho para você lá no grupo da turma. Tem vários iguais, mas esse aqui acho que é o que tem mais download. Tem vários, inclusive, você vê que é do mesmo grupo que fez o negócio. São os caras da Tailândia. Aí. Eles botam vários aplicativos iguais com nomes diferentes. Não sei se eles acham que vendem mais, mas eles colocam. Eu peguei esse que é o que tem 500 mil downloads. O outro tem 100 mil, mas é igualzinho. Inclusive o nome do desenvolvedor. Só se o cara copiou na cara grande, né? Só falta o cara ter copiado na cara grande, né? Mas acho que não. Falou? Então é isso, pessoal. Aula que vem a gente vai falar sobre resistores em série, resistores em paralelo, divisor de corrente, divisor de tensão. Legal?